Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal e nessa noite tão especial, em que nós estaremos conversando sobre como ler o movimento dos bebês. Convido vocês para receber com muito afeto uma das pessoas que eu mais admiro e que iluminam muito a nossa jornada na fisioterapia pediátrica, a doutora Daphne Herrero. Obrigada por ter aceitado este convite de estar aqui conosco nessa primeira experiência, né? Sobre a gente estar conversando através do YouTube. É um aprendizado para todo mundo e fico muito feliz por você estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Fico muito, muito feliz. Eu gostaria muito que você pudesse se apresentar para todo mundo, para que todos possam cada vez mais também se sentirem iluminados e agraciados pela tua presença. Obrigada, amiga. Imagina, eu que agradeço. É com muita honra que eu aceito. Eu falei para você e vou repetir quantas vezes for preciso que os seus convites. Primeiro eu falo sim, depois eu falo, mas para que é mesmo? Porque primeiro eu aceito, porque eu tenho certeza que vai ser algo que vai também contribuir para o meu entendimento, para a minha formação, porque sempre os bate-papos com você também me ensinam muito. Eu agradeço demais. Eu sou fisioterapeuta também. Sou formada na especialização, né? Eu fiz nos temas nas áreas de neonatologia e de pediatria, e aí depois eu costumo dizer que eu fui diminuindo a faixa etária para cada vez ter mais repertório de movimentos e cada vez a gente ter mais essa observação, essa leitura do movimento. Então, no mestrado eu fiz nos 2 primeiros anos de vida, aí eu vi que acontecia um monte de coisa nesses 2 primeiros anos de vida, eu falei assim, não, no doutorado, bora diminuir a faixa etária, foram os 6 primeiros meses, e no pós-doc eu diminuí para os 2 primeiros meses. Então, à medida que a gente vai entendendo, né, essa construção da biomecânica, como é que esses movimentos vão se somando e vão expressando também, né, o que o bebê está compreendendo, né? Eu costumo falar que é uma absorção, a compreensão e daí vem a ação. Então, essa movimentação me dá muitas informações sobre essa compreensão, né, sobre essa absorção. Eu acho que isso que vai trazer essa riqueza de informações para os bebês e para a nossa leitura dos movimentos. Ai, que fantástico. Tá dando probleminha, a gente não tá conseguindo linkar direto, mas a gente vai fazer a gravação e depois a gente posta no YouTube e compartilha no nosso Insta para todo mundo seguir e assistir. Pode ser assim? Perfeito, lógico, perfeito. Acho que vai então, ser vamos incrível. Para a gente não perder essa oportunidade. Eu fico muito feliz de ver a forma como tu falaste das janelas, das idades. Hoje mesmo eu falei com a minha secretária, nossa, dá vontade de atender só recém-nascido, porque são visões, são leituras de movimento tão diferentes, e realmente a infância é uma janela gigante, e cada idade é um novo olhar. Eu era da fisioterapia neurofuncional adulta e pediátrica, mas sempre, tipo assim, neguei a pediatria. Neguei muito por conta, assim, eu acho que é muito uma questão, sabe? Eu achava que eu não sabia brincar, ou então eu tive uma irmã com paralisia cerebral, então eu brincava com ela o tempo todo na cadeira de rodas. Então eu acredito muito que Deus sabe, Daphne, não faz nada por acaso. E eu brincava com ela, falava com ela, me divertia com ela. Mas aí quando começava a aparecer na minha carreira só crianças, que o nome dela era Janaína, que se assemelhavam a Janaína, eu não queria, eu dizia não. Aí acho que era um entrave, né? Um medo. Mas aí cada vez mais as crianças me procuravam, eu ficava falando, meu Deus, mas eu não sei, eu não sei, eu não sei. E eu sempre tive aquelas formações de que não pode brincar, tem que ser fisioterapeuta. Ou que marca o motor é igual para todo mundo. Isso me incomodava de ficar decorando, de 0 a 3 meses a criança faz isso, de tantos a tantos meses faz aquilo, e que a cada criança que chegava na nossa mão era totalmente diferente. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que você trouxe, assim, que eu acho que eu tenho visto muito a angústia de algumas famílias pela busca incessante, assim, a um marco motor. E o que sempre a gente traz, né, é que tem uma construção de movimento.
Não é um marco motor assim, não, senta com tal idade, né? A gente tem tantos pré-requisitos para poder sentar e se divertir na postura e Sim, curtir, né? E fazer toda essa construção do movimento. Então, não tem como a gente falar assim, não, senta com tal idade, rola com tal idade, né? É algo que engessa muito o desenvolvimento. E a gente acaba querendo que a criança chegue em algo que é estático. E o sim. desenvolvimento é essa soma de etapas de movimento, né? Essa construção do movimento. Então, quando você fala em janelas, isso muito me representa, porque a gente precisa ter um processo e não algo tão pontual, né? E algo Sim. tão engessado como não, se não senta com tal idade é porque não tá tudo bem. Calma, né? Mas por que será então que não senta? Que construção aí de movimento, que etapa de movimento, né? Que talvez ele não esteja com tanto interesse, que ela não esteja com tanto interesse. Eu não sabia da sua irmã, fico muito emocionada e fico feliz de você ter compartilhado isso num bate-papo assim. Eu me sinto muito honrada por esse compartilhamento. E tenho certeza que eu acho que as crianças chegam para você porque muitos caminhos foram abertos pela Janaína, né? Então eu acho que É, esses caminhos que ela deixou aberto aí, né? Esses caminhos é que trazem outras crianças até você, com certeza. acredito muito nisso, muito, muito. Acho que ela. Acho não, né? Ninguém entra na vida de ninguém por acaso, né? Então ela veio ser aquele ponto inicial. E eu externo, assim, abertamente para ti, que no dia do enterro dela, eu falei para o meu pai e para minha mãe assim, que eu queria ser médica, pediatra, para curar crianças como a Janaína. Eu tinha 12 aninhos. Nossa, Aí, super incrível. nova. Aí eu ficava tentando fazer medicina, 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 medicina e não passava, não passava. Fazer fisioterapia sempre passava. Aí acabou que, desisti, entre aspas, mas eu mal sabia o que viria na frente, né? E assim, Exato. hoje, isso me faz entender, toda vez que a gente, assim, ela nasceu bem, nasceu normal, mas depois ela vai perdendo os movimentos depois de uma lesão, compreender e olhar que a criança, independente do diagnóstico, tem movimento, tem potencial, isso é incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente acaba se colocando nos dois lugares, como profissional e como familiar. Por que eu te falo isso, Daphne? Porque eu lembro perfeitamente que toda noite a minha mãe falava assim: vamos rezar, se ajoelhar na beira da cama e pedir para Deus que amanhã a Janaína amanheça andando. Nossa, olha essa construção que eu. Por isso que eu falo de memória afetiva da infância. Isso ficou muito na minha cabeça até hoje. Isso me traz a gente a respeitar os pais. Eles têm as crenças dele. Então, o mínimo movimento que para a gente pode incomodar, para os pais é uma grande vitória, que merece celebração. Então, acho que a gente tem que ter sempre, né, um meio E termo para para saber criança lidar. também, né, Ri? Acho que para criança também, né? Cada movimento de alcance, cada movimento, né, que ela consegue encostar em algo que ela está desejando encostar, né? Eu acho que cada movimento de impulso contra a gravidade, cada olhar assim que leva, né, esse impulso de movimento faz muita diferença também em relação à participação de todas as crianças, né? Então eu acho que a gente proporcionar a participação no movimento, né, de cada criança, também, eu acho que dá uma oportunidade dessa criança ter essa satisfação, né? Então, ela também ficar satisfeita com os movimentos que ela está conseguindo fazer para alcançar brinquedos, para alcançar pessoas, para alcançar-se no espelho, né? Então, eu acho que até esse reconhecimento dos bebês no espelho, como é algo super legal, assim, da gente realmente Sim. celebrar, né? Acho que isso que você trouxe é muito importante. E é uma das falas que você sempre traz sobre a questão de que o movimento ele já se inicia, né, o mais precoce possível. E hoje, por isso que eu digo, ainda dá vontade de estudar só recém-nascido ou o movimento do bebê na barriga, porque a gente entende que a história de uso do movimento inicia na gestação, não é verdade? Essa memória de construção de uso desse movimento na barriga da mamãe é primordial. Aí eu te pergunto, né? Tu também achas que é importante a gente fazer essa leitura do movimento na vida intrauterina?
Nossa, com certeza. Eu estudei bastante um artigo que saiu da doutora Amina Haderzalgra, né? Eu nunca sei, na verdade, se eu estou falando o nome dela corretamente. Eu admiro tanto ela, um dia eu vou, acho que, aprender a falar o nome, mas da doutora Haderzalgra, e ela traz, assim, né, que ela conseguiu estudar exatamente o início dessa movimentação, e acontece entre a 7ª e a 9ª semana de idade gestacional, ou seja, é muito cedo, né? E que essa movimentação começa primeiro na cabeça e no tronco, então primeiro uma movimentação que é uma oscilação, e depois a gente tem a participação dos braços e das pernas mais ou menos na 12ª semana. Então, olha, se a gente tem o início de uma movimentação global na 12ª semana e esse bebê vai nascer na 40ª semana, olha quanto de movimento, né, que está acontecendo nesse período, e o quanto ali a gente tem a nossa neuroproteção, que a gente fala tanto, né? Então, o bebezinho intraútero, a gente tem a impressão de que, não, é um sossego total. Mas não, tem uma neuroproteção, a gente tem audição, a gente tem a visão, a gente tem a deglutição, a gente tem esse contorno do movimento pelo líquido amniótico, a gente tem o estímulo vestibular. Então, quantos estímulos sensoriais tem no bebê, mas com parâmetros, por exemplo, entre uma escuta de algo agudo e de algo grave, muito perto um do outro. Então, é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, né? Então, é esse intervalo que a gente chamaria de neuroproteção. Né? Então, o enxergar, né? Às vezes tem o claro e o escuro, é um pouquinho mais claro e um pouquinho mais escuro, não tem tantos extremos, né? Então, a gente vai tendo essa neuroproteção para quê? Para a absorção também ser mais clara, a compreensão ser mais clara e a minha ação ser mais expressada através do movimento. Quando a gente tem, por exemplo, a prematuridade, um dos grandes impactos é que a gente perde essa neuroproteção e daí a gente começa a alongar muito esses parâmetros. Então, o som na UTI neonatal, né, ele vai do agudo até o grave, ele vai a batida da portinha da incubadora, o cesto de lixo que a gente joga a luva, né? Então, cada hora tem um barulho diferente e a gente não tem a neuroproteção. Em relação às questões visuais, né, também às vezes está muito claro ou muito escuro, e aí também a gente alonga muito esses parâmetros. Então, o quanto a gente puder fazer, principalmente no início da vida, né, nessa adaptação do meio aquoso, que seria o líquido amniótico, para o meio aéreo, que seria o nascimento, essa neuroproteção também já pode ser já pode ser de grande impacto para a gente promover o movimento. Então, através dos ninhos, através da nossa proteção, né, em relação às questões auditivas, às questões visuais, principalmente nesse período prematuro, para daí a gente também ter a absorção, mas a gente ter como compreender o que a gente está absorvendo para ter essa movimentação. Né? Então, eu acho que isso é algo que é importante, que a gente fala assim, mas como a gente vai poder fazer físio já de início, né? Fazer uma promoção de movimento já de início? Que judiação, né? O bebê tão pequenininho, a gente escuta super isso, né? Sim, demais. As mães, as avós ficam morrendo de medo. Vai quebrar, vai desmentir o menino. É verdade. E a hora que a gente coloca, né, esse ninho, a hora que a gente contorna o movimento, o bebê começa a movimentar mais, a sentir mais as suas articulações, a propriocepção, né, que a gente chamaria essa movimentação de articulação, essa sensação do movimento articular. Então, eu acho que só da gente fazer esse contorno do movimento já desde muito cedo, poxa, já é uma super promoção, né, de desenvolvimento, de movimentação, e o bebê tem essa facilidade, essa oportunidade, né, de compreender essas questões sensoriais e de agir com o movimento. Então, acho que isso é fantástico. Aí eu sempre gosto de relacionar isso com... Eu sempre falo para todo mundo, acho que a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar do outro. Imagina você sendo um bebê na barriga da sua mãe. É uma simbiose, são dois corpos em um só, né? Queira ou não queira. E assim, todo movimento que a mãe executa gera esses movimentos rotacionais no meio líquido. Eu acredito muito que nós somos troca de energia, tudo que a mãe sente, o bebê sente, a necessidade da mãe falar com o bebê, a necessidade da mãe cantar com o bebê, a necessidade nutricional é a simbiose, né? É uma luta pela sobrevivência ali que realmente
Esse serzinho está dependendo da sua mãe em todos os aspectos, perceptualmente falando, sensorialmente falando, emocionalmente falando, motoramente falando. E eu tenho lido um livro que fala sobre por que o amor é importante. E ele fala sobre o afeto moldando o cérebro do bebê. E ele fala muito dessa jornada do bebê na barriga da mamãe, no sentido da simbiose mãe-filho. Que a mãe não só nutre do ponto de vista nutricional, de nutrientes para o seu corpo físico, mas essa nutrição do bebê para a questão realmente afetiva. Aí se fala, eu achei muito interessante que, por exemplo, mães que negam o bebê, ou negam essa gestação, tentam o aborto, ou mães que passam por estresse muito grande, quando a criança nasce, independente de ser prematura ou não, uma criança que tende a ter maior propensão ao transtorno do déficit de atenção, ao próprio autismo, ou crianças que têm maior chance de ter uma hipotonia, ou crianças que têm maior dificuldade de percepção, ação e cognição. É aquilo que às vezes a gente pega crianças na nossa prática clínica que não têm diagnósticos neurológicos, mas que não conseguem interagir, né, com o ambiente, não conseguem explorar o ambiente que a gente tanto fala. E a questão do afeto realmente moldando a criança para se preparar para o mundo. Então, mães que, durante a vida intrauterina, que ofertam, que dão oportunidade de ter horas com seu bebê, para essa simbiose materno-infantil cada vez mais ser formada, consolidada e alicerçada, o bebê já nasce sendo aquele bebê mais empoderado, com mais autonomia de exploração. Eu achei isso fantástico. E eles mostram também em alguns estudos que o hipotálamo se desenvolve muito mais, que as áreas da memória e as áreas relacionadas ao controle emocional, o sistema límbico, eles se formam muito mais em bebês que recebem esse afeto na hora da vida gestacional, né? Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito interessante. Aí, por isso que eu te digo da vontade de estudar cada vez mais esse bebê. Porque, às vezes, a gente tem aquela visão taxativa, né, Daphne? O bebê é muito frágil. Que nada, o bebê é curioso, ele é empoderado e ele precisa conhecer o mundo. Então, essa leitura do movimento antes dele nascer vai dar um novo olhar, uma nova oportunidade. Por que esse bebê, de repente, é mais agitadinho? Por que esse bebê, de repente, é mais parado? Será que tem algum histórico de vínculo afetivo da sua mãe no momento da gestação, na hora como essa criança veio ao mundo? Né? Eu acho isso bem interessante. E eu acho que tem também uma cobrança da sociedade, né, que às vezes até é um atravessador dessa formação de vínculo durante a gestação, né? Agora, durante a pandemia, a gente pôde notar que o número de partos prematuros teve uma queda muito grande, principalmente nos primeiros meses da pandemia, porque as mães ficavam em casa. Então, você tinha menos, né, a sua atividade física, às vezes que é de pegar várias conduções para ir no serviço e voltar, né, um deslocamento muito grande, e que isso levava, às vezes, a um parto prematuro. Em alguns países, eles estudaram justamente essa queda do número de partos prematuros, até para ser uma política pública, às vezes, da mulher gestante, ter menos, né, esse deslocamento e tal, porque isso foi um fator de proteção ao parto prematuro. Sim. Por muitas vezes, a sociedade impede que essa mulher até curta a gestação. A sua gestação, né? Verdade. Não, tem que trabalhar até o 8º mês, tem que trabalhar até parir, tem que fazer isso até parir, tem que fazer... não, você já vai parar, né? Você já vai fazer isso. Então, às vezes, até a nossa cultura não é, talvez, dessa... de curtir tanto, né? Essa parte da gestação, né? E daí, talvez, não ter essa formação também de tanta vinculação durante a gestação por conta disso. Alguns outros estudos também que
trazem para a gente, né, a questão também dessa vinculação, às vezes ser algo genético, né? Então, acho que também, às vezes, das mães falarem assim, nossa, mas eu super tive a vinculação com o meu bebê durante a gestação e tal, Sim. e realmente ele nasceu com alguma alteração genética, alguma alteração de comportamento. Então, acho que também, né, você fala muito sobre isso, e eu acho que é muito legal tirar essa culpabilização das mães, né? Então, das vezes a gente fala assim, não, mas talvez foi algo que aconteceu só durante a gestação em relação a essa vinculação, e não, já ter algo genético, né? Então, a gente também compreender essa expressão do bebê como algo também que foi uma formação biológica, né? Tem essa formação, obviamente, de vinculação e tal, mas também tem muito da nossa formação biológica, né? E algumas mães chegam para a gente, né, e falam assim, poxa, mas foi culpa minha, né? E eu acho que também a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, também é importante, porque a gente sabe que tem vários fatores que compõem o ser humano, né? Então, tem a nossa formação genética, tem a nossa formação de interação, tem a nossa formação social, então, todas essas habilidades cognitivas também, de atenção, memória, linguagem, elas dependem de diversos fatores, né? Se a gente pode ter alguns fatores mais potentes, como você trouxe super legal, essa questão do afeto e tal, que o afeto realmente afeta, né? Essas questões motoras, poxa, que legal, né? E eu acho que as mães e as famílias, assim, também terem essa questão como algo potente para o desenvolvimento, mas que a gente sabe que às vezes vai haver uma lesão biológica, vai haver uma lesão genética, e que daí esse afeto também vai afetar muito positivamente, mas acho que aquilo que você colocou para a gente, né, da busca por uma cura, da busca, né, por que é algo muito legítimo de algumas famílias, mas que às vezes a gente, aumentando o olhar para a potência daquela criança, aumentando o olhar para as características, né, individuais de cada criança, eu acho que tem essa celebração do outro, né, essa celebração dessa interação que acontece quando a gente fala assim, ok, a gente tem essa condição motora, a gente tem essa condição cognitiva, então ele vai ter uma super participação se a gente precisar de algum equipamento, de alguma órtese, de alguma prótese, mas para essa criança ter a sua participação potencializada, né? E a sua satisfação, com certeza. Ai, que fantástico isso, Daphne, porque assim, eu acho que nós, fisioterapeutas, talvez estejamos muito acostumados vamos pegar tal escala de avaliação, vamos ver o prognóstico dessa criança, papum, aspecto motor puro. E a gente esquece, né, que a criança, o bebê, ele veio ao mundo, como você falou, do mundo aéreo, para conhecer este mundo. Se eu não dou oportunidade para essa criança conhecer o mundo, ela vai explorar. Aí, às vezes, a gente tem que sair um pouquinho dessa caixinha de somente olhar o movimento como algo puro e simples, mas que o movimento ele depende de tantos sistemas integrados, né? De Não é uma tantos ação em sistemas. reação, né? Não é uma Não ação é. em reação. Mas ele não está rolando. O que eu faço para ele rolar? Né? A gente Exato. escuta muito essa pergunta, né? Ele não está rolando. Sim. Como é que eu faço para ele rolar, né? Aí eu falo, não, vamos ver o que vai chamar a atenção dele, qual é essa movimentação que já tem alguns pré-requisitos. Ele faz uma extensão, né? Ele consegue alcançar com o braço, ele está olhando para o brinquedo que ele vai alcançar. Aí a gente vai somar todas essas informações, né? Onde eu posso, então, facilitar, onde eu posso, então, promover essa movimentação, Exato. a participação dele, e aí sim ele vai querer rolar, né? Então não tem algo assim, não, faz isso que ele rola, né? Parece que vai ter uma ação e reação, né? Não é como se o bebê fosse obedecer nosso comando verbal. Cara, ele não obedece. O bebê é curioso. Eu sempre digo, é a questão do olho no olho, é a questão da voz direcionada para ele. E graças a Deus a gente tem essa profissão que a nossa mão, né, ela guia esse movimento. Mas não adianta nada a gente se focar no rolar como algo mecânico se a gente esquece que o bebê tem vontade, que ele tem preferências, né? Ele tem essas preferências. Aí eu te pergunto, eu sou um bebê que vinha ao mundo, acabei de chegar nesse mundo, né?
Meus pais estão ansiosos, né, pela minha chegada. É aquele universo entre o bebê idealizado e o bebê real, né? Bom, aí vem o bebê prematuro, ou ter alguma condição genética associada. Como ler esse movimento, né? Como, assim, a minha preocupação, Daphne, é educar mais esses pais para que eles possam chegar mais precocemente na nossa mão, para que eles possam entender. Quando eu fiz o curso de GM contigo, eu amei uma palavra que tu falaste. Os movimentos, eles têm que ser elegantes, têm que ser gentis. Não é verdade? Tem que ter qualidade. Então, como é que a gente busca isso? Eu acho que se a gente ficar olhando o desenvolvimento motor como algo engessado, cada criança é uma criança, vive num ambiente, e a gente não pode esquecer que o ambiente ele precisa ser enriquecido, sim. Como eu leio? Como eu leio esse movimento agora desse bebê que chegou ao mundo? Eu acho que um movimento que é muito bacana, né, que a gente faz a leitura já no início, são os movimentos que a criança faz com os braços e as pernas, fazendo como se fosse uma coreografia. E são movimentos que a gente fala que são movimentos que eles são sequenciais, né? Então, por exemplo, no GM, a gente fala que parece um número 8, assim, que parece um sinal do infinito. Então, ele desce, braço, braço, perna, perna, braço, braço, perna, perna. Então, a gente vai vendo aquele bebê fazendo essa onda de movimento. Então, quando a gente vê que é um bebezinho que está fazendo essa onda de movimento e que o tronco dele, né, o corpinho dele, ele não está grudado na superfície, mas ele faz, né, como se fosse uma ondinha mesmo, até no corpo do bebê. Nos prematuros, a gente vê mais no tronco. E nos bebês termo, né, que são aqueles que nascem de 40 semanas e tal, a gente consegue ver também os braços e as pernas participando dessa onda. Então, acho que de início a gente pode procurar essa movimentação que é sequencial e que leva a essa movimentação dos braços e das pernas, como se fosse uma onda mesmo. Quando esse bebezinho vai de 3 a 5 meses, a gente pode ter alguns sinais. Então, por exemplo, esse bebê já mantém a linha média. Então do 3º ao 5º mês, a gente espera que esse bebê, quando a gente olha assim por cima, ele consiga se manter na linha média, ele consiga manter o corpo dele assim, né, e te olhando. Então, esse olhar do bebê, ele fica muito mais frequente, porque ele vai achando essa linha média só com a cabeça e com o corpo. Aí depois a gente vai começar a ver pé com pé, mão na mão e a mão na boca. Poxa, ele achou aqui bem no meio dele. Então, a gente começa a ver aquele bebezinho que começa a ficar com o pezinho um juntinho do outro, a mãozinha parece que ele está planejando alguma coisa, né? Então, a gente vai vendo também essa mão encostando na outra mão. E esse pescoço que está aqui na nossa linha média. Então, é uma construção. Você viu que em momento algum eu falei assim, não, fez 2 meses, faz isso. Fez 3 meses. Sempre tem uma janela. Né? Então, essa janela a gente tem de construção desse movimento. Poxa, mas você falou de 3 a 5, pé com pé, mão na mão. Meu bebê ainda não faz isso. Tá a gente pode promover, né? Então, vamos lá, vamos colocar um pé no pé, a mão na mão, né, segurando uma argolinha de brinquedo, o pé a gente coloca uma meia que está quase saindo para ver se ele tem a curiosidade de ir lá e puxar o restante da meia. A gente também pode ir provocando essa movimentação. Né? Então, essas brincadeiras que a gente faz, né, para provocar esse movimento, para promover esse movimento, também são brincadeiras muito corporais. Então, a gente vai fazendo com que esse bebê tenha apresentado para ele esses pés, apresentado para ele essas mãos. Porque esse movimento da mão, ele tem como principal objetivo, assim, que o bebê olhe para a mão. Então, às vezes, o bebê está super, né, às vezes vocalizando, um pouco irritado e tal, daí, de repente, ele olha para a mão, ele centra. Ele centrou aí, ele, nossa, que brinquedo legal, né, e tá grudado em mim, poxa, que bacana. Então, trazer as mãos, né, para o campo visual também é uma forma da gente entender como é que esse bebê está tendo essa movimentação. A gente pode ler essa movimentação como, olha, ele fez o contato visual com as mãos. E esse contato visual vai ajudar muito nessa promoção de movimento, né, nessa elaboração de estratégias de alcance. Se eu não consigo olhar para a minha mão,
é algo que eu já posso, né, ter como um sinal de alerta para procurar uma avaliação profissional, para ver como que eu tenho estratégias para trazer essa mão para o campo visual. Tu concordas que eu acho lindo esse momento dos 3 meses? Eu sempre falo para as mães assim, o grande momento é a descoberta da linha média, né? Se eu tenho linha média, eu tenho meu centro, meu eixo, isso favorece a minha construção dos movimentos em rotação, isso favorece a minha lateralidade, na verdade. Tudo, na verdade, que a gente faz, né, o restante da nossa vida é trazendo para a linha média, né? Então, a gente escova o dente, a gente penteia o cabelo, a gente se alimenta, a gente vai fazer uma representação gráfica, tudo vai ser na linha média, né? A gente vai dirigir, a gente vai arremessar, a gente vai chutar, toda a nossa referência é na nossa linha média. Então, por isso que é tão bacana que esse bebê tenha a oportunidade, né, já desde o 3º mês de vida, a ter esse contato com a linha média, né? Então, não é que, nossa, o bebê fez 3 meses, amanhã ele tem que estar no centro, né? É o que a gente tem falado o tempo todo. É o início da apresentação da linha média. Então, eu posso, por exemplo, colocar um ninho, né? Que a gente usa muito na UTI neonatal, que é para trazer esses braços aqui junto ao corpo, é para trazer os pés, né, em direção ao abdômen, porque daí também eles vão se tocar com maior facilidade. Então, eu acho que essa construção é que é muito interessante já desde o nosso início. E posso te falar algo que a gente escuta muito e que eu acho que às vezes dá uma atrapalhada até nessa chegada das famílias para talvez lerem esses movimentos. A palavra precoce, porque parece que a gente está fazendo antes do tempo, né? Então eu falo assim, gente, a hora que a gente fala assim, é uma estimulação precoce. Aí a família também tem a opção de pensar assim, já que é precoce, eu vou esperar um pouco. Né? Então, algo que a gente usa, né, para tentar trazer um pouquinho no tempo essencial, né? Então, a palavra essencial, estimulação essencial, eu acho que justifica muito mais do que estimulação precoce, né? Adorei! Vamos levantar essa bandeira. Fisioterapia é essencial. Fisioterapia pediátrica é essencial. Porque a hora que a gente fala, vamos fazer uma estimulação essencial, porque é essencial para aquele momento. E daí não parece que a gente vai pesar. Não, a gente vai fazer o essencial, que é o da essência do movimento, né? Que é o que a gente vai, o que se faz necessário neste momento. E às vezes eu me pego falando precoce, porque vem do inglês, né? E daí quando a gente vai pesquisar e tal, a tradução do early intervention é o early, que seria o precoce. E daí a gente fala, poxa, né? Que palavra que a gente poderia utilizar para que as pessoas tivessem a curiosidade também, como os bebês têm, de chegar nesse início do movimento. E quando a gente usa precoce, eu me peguei ouvindo essa palavra e fiz assim, nossa, precoce, eu não sei se eu ia querer uma coisa precoce para os meus filhos, eu quero no tempo essencial, eu quero atemporal, né? Então, eu acho que isso também, às vezes, a gente usa essa nomenclatura, é uma nomenclatura reconhecida, né, Ri? Eu acho que tem cursos, tem certificações, tem a nossa própria formação traz a palavra precoce, né? Então, não é que a gente usa sem uma fundamentação, existe uma fundamentação para ser utilizada a palavra precoce, mas quando a gente utiliza na prática, ela me dá uma certa frouxidão, de tipo falar assim, não preciso ir agora, porque é precoce, eu vou esperar quando precisar, né? Eu acho quanto é ser precoce, né? Isso. Será que eu não estou antecipando algo que ainda não precisa acontecer? Isso. Tem algumas mães que falam assim, mas ele sentar, mas só com 6 meses, por que a senhora já está colocando ele sentado, se ainda não é o momento de sentar? É verdade, é verdade. É aquela questão de olhos projetados para o futuro. Nós estamos preparando, aldoinizando, acho que aproveitando a essência dessa janela, desse momento, para preparar para janelas futuras. Seria isso, né?
Nossa, com fantástico. certeza. E eu acho que instigando, né, o bebê. Às vezes a gente fala assim, poxa, vivenciar o bebê sentadinho no colo, né? Então, obviamente que com 6 meses a gente vai soltando um pouco mais dos apoios e tal. Mas vivenciar no colo, a gente pode fazer a partir de 3, 4 meses, né? A gente já pode Sim, colocar ele em outras situações contra a gravidade para que ele contra. vivencie, né? E daí, já que ele está instigado, né? Ele foi. A gente deu a oportunidade dele vivenciar. Quando ele precisar dessa movimentação, ele não vai estranhar tanto, né? Sim, Então, eu acho sim, que é isso que é importante. Uma das questões, por exemplo, de prono e supino, trazem exatamente isso, né? Que seria o barriga para baixo e o barriga para cima. Quando que a gente pode colocar o bebê de barriga para baixo? Desde o sim, nascimento, né? E daí a gente sim, fala assim, poxa, mas eu tenho medo, eu tenho receio, e a gente tem que acolher esse medo, acolher esse receio. Então a gente pode propor exatamente. outras estratégias. Vamos colocar no peito, né? Ele de barriguinha para baixo, ou vamos colocar no nosso braço, No né? nosso Vamos colocar na braço. hora do banho. Né? Então, a gente vai trazendo estratégias para aquela família também se sentir segura, para colocar essa postura à disposição do bebê. É E verdade. alguns estudiosos começaram a ver que os bebês que a gente demora mais para colocar de barriga para baixo, depois eles têm mais resistência, né, Sim, de serem colocados de barriga para baixo. Então, quanto antes a gente pode propiciar, né, eles a estarem nessa postura, mais isso vai entrar para o repertório do bebê. E a gente não precisa ficar esperando tanto, porque daí o bebê se acostuma a ficar de barriga para cima, olhando um arco de movimentos, e a hora que eu coloco ele de barriga para baixo, ele faz: não, mas eu quero olhar tudo aquilo que eu estava olhando. Né? Então, sim, essa compreensão, se a gente oferecer as duas posturas simultâneas, esse bebê vai conseguindo ver quais são as vantagens de uma e as vantagens de outra. Se eu demoro muito, né? Então, se a gente ficar muito presa a uma determinada postura, a gente percebe que o bebê vai falar assim: não, eu conheço essa, me deixa nessa. Então, exato. eu acho que essa riqueza de informações também em posturas diversas traz para o bebê também essa possibilidade dele já ir lendo também quais são os benefícios de cada postura, quais são as possibilidades de cada postura. Isso é fantástico no sentido de que eu tenho percebido muito as mãezinhas de primeira viagem que realmente têm medo. Aí eu sempre pergunto assim, qual é a posição que o teu bebê fica 24 horas? Ah, fica no meu colo, fica de perninha para cima. Aí eu sempre digo para elas assim, olha, se coloca no lugar do teu filho, ficar de barriga para cima, é muito pobre de oportunidade para ele enxergar, para ele se movimentar. O padrão de respiração é um. Ah, mas ele vive com refluxo, vive com cólica e por aí vai. Eu, particularmente, eu sou apaixonada pelo prono, não no sentido de que eu percebo que esses recém-nascidos, quanto mais precocemente eles vão para o prono, mais precocemente os outros sistemas corporais são ativados. A questão gastrointestinal, a melhora do refluxo, a diminuição dessas cólicas, desse choro do bebê, a questão da questão respiratória também, né? Então, tudo isso Isso. vem junto e a gente esquece. Parece que, eu não sei se tu percebes isso, mas eu percebo que quanto mais precoce a gente educa essas mães para colocar no trono, menor incidência de cólica, de choro, de refluxo, menor a incidência dessa ingesta precoce de medicamento em recém-nascido, que eu particularmente sou muito contra. Para pensar, gente, né? É um sistema gastroesofágico tão imaturo já para estar recebendo medicamento. Eu acredito muito que o movimento por si só, quando orientado, ele já traz essa oportunidade de cura. Então, eu tenho verificado muito isso. Então, realmente, precisamos acolher esse medo dessas mães e realmente, quais são as posturas que se assemelham ao ficar de barriguinha para baixo? Alguns pais falam, eu coloco deitado na minha barriga quando eu estou na cama, ótimo. Eu coloco deitado na minha coxa quando eu estou no sofá, ótimo. Então, é Isso. aquela questão, né? O bebê está vencendo a gravidade, está vencendo a gravidade. É difícil para ele. A vida do bebê não é fácil. A via aérea Eu é acho que diferente, né? Na posição de prono. Ele chora muito. Então, a gente precisa tornar isso mais divertido, afetuoso e
interessante para o bebê, né? E eu acho que faz muita diferença também essa conversa que você está propondo também com a família. Eu acho que enriquece muito e promove que essa família também seja encorajada a colocar de prono. Acho que quando a gente vem com uma cartilha pronta, né, que a gente fala assim, não, tem que colocar no chão, tem que colocar no tapete, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a tem gente muito afasta a positivo. família. A gente afasta a família. Então, eu acho que a gente não entra no atendimento, né, para ensinar e a família para aprender, mas a gente entra para construir algo junto, né? Então, eu acho que essa conversa que você trouxe é muito importante para a gente realmente achar o denominador comum do que seria, né, na rotina da família e de quais seriam os benefícios biomecânicos, né, e sociais, de interação também desse bebê, para a gente elaborar estratégias diferentes, né? Não adianta a gente chegar e falar assim, não, tem que fazer isso e tem que ser desse jeito. Né? Então, quando você fala assim, o pai falou que coloca na barriga dele, a mãe falou que coloca na coxa dela a hora que ela está no sofá, eu acho que isso é realmente construir um atendimento junto, né? E a gente tem falado cada vez mais, né? Algo que a gente já tem faz muito tempo, mas tem aparecido cada vez mais na evidência científica a intervenção centrada na família, né? Do quanto a gente realmente construir isso juntos com a família, né? E não numa postura vertical, mas numa postura horizontal, né? Então, a gente trazer esse diálogo, assim, para falar assim, daria para você fazer isso em casa? Não, olha, isso daqui eu acho que eu não faço. Não tem problema, a gente vai pensar um outro jeito, a gente vai elaborar uma outra estratégia, né? Porque eu acho que esses combinados fazem muito mais sentido, porque daí sim a gente consegue entrar com uma maior frequência de promoção de movimentos na rotina da família, né? Eu acho que isso é de suma importância, essa conversa que você trouxe, assim, não, daí eu pergunto para o pai, pergunto para a mãe como que eles podem vivenciar essa postura com o bebê, e isso vai garantir dessa postura ser realmente disponibilizada para o bebê, senão não, né, quando a gente fala assim, não, vai ter que ser desse jeito, né, eu acho que muito a gente cria uma impositivo, barreira. Né? É muito impositivo. Assim, isso, eu falei isso justamente quando tu falaste aquilo que acendeu uma luz. A rotina do bebê entre o prono e o supino. O bebê precisa ter uma rotina, né? Uma rotina para se movimentar. Ele precisa ser abandonado numa única posição. Aí, assim, isso me incomodava muito, porque às vezes a gente, graças a Deus, a gente está nesse mundo para evoluir e aprender cada vez mais, né? Quem de nós não errou no sentido de entregar cartilhas, né? Impressas, com fotinhos, para o pai fazer a postura em casa. Mas cada casa é uma casa, cada lar é um lar, cada lar tem as suas características. Então, não dá. A gente tem que tentar se aproximar. Sair um pouquinho das nossas paredes do consultório e tentar enxergar com bons olhos como é essa rotina dessa família. Que às vezes eles querem comprar tatame para ter em casa, eles não têm dinheiro. Às vezes eles querem comprar brinquedo luminoso, mas ele não tem dinheiro. Mas aí, como o ambiente enriquecido não é um ambiente enriquecido com brinquedos caros. Eu acredito que o ambiente tem que ser enriquecido de disponibilidade por parte dessa família, de vontade de estar incentivando essa criança e muito afeto envolvido nisso. E a gente aqui por trás, iluminando essa trajetória desses pais, né? Porque uma pergunta que eu te faço, tem chegado muito na prática aqueles pais que com queixa. O meu bebê, quando ele está no colo, ele se joga muito para trás. Para tudo ele se joga para trás. Ele nega o rolar ou nega o sentar e se joga para trás. Esse se jogar para trás, para a gente, numa linguagem técnica que seria um epistótono, como ler esse movimento de se jogar para trás nas nossas crianças? É uma tentativa de usar a musculatura que está mais disponível para ele, né? Então, às vezes, as crianças que têm algum desequilíbrio muscular, ou por uma lesão neurológica, ou por uma alteração de tônus por alguma questão genética, ou por uma falta de vivência de posturas, por exemplo, de pegar os pés, né? Então, por exemplo, quando tem essa superextensão para trás, né, a gente fala assim, então vamos fazer com ele pegar os pés, ele conhecer o corpo dele, porque daí a gente coloca mais um repertório de movimento. Às vezes é o único movimento que aquela criança se sente confortável e que ela teve vivência de fazer. Né? Então, a gente não pode falar assim que esse movimento, poxa, é um movimento que eu estou lendo, é um movimento que está
errado, né? Ou é um movimento impróprio e tal. Às vezes é a única forma que a criança encontrou de se movimentar. Então, o que a gente pode fazer? A gente olha, essa movimentação não ajuda tanto, não auxilia tanto que ele alcance algo, que ele consiga fazer uma dissociação para poder girar e para poder ir para uma outra postura. Então, a gente enriquece o repertório motor. Então, a gente vai falar assim, vamos então para o outro extremo, porque daí a gente vai achando um equilíbrio. Vamos então para as laterais, para daí a gente achar esse equilíbrio. Então, eu acho que é enriquecendo essa leitura dos movimentos, é você enriquecer também as estratégias de movimento. Então, se eu estou lendo um único movimento, aquela criança está me dizendo, olha, eu estou com o meu repertório empobrecido, mas é esse repertório que eu conheço. Então, essa é a leitura dessa movimentação, né? E daí a gente fala assim, olha, vamos então para uma outra movimentação, e daí a gente orienta os pais a proporcionar essa criança a chegar mais próximo dos pés, a gente ter chegou mais próximo dos pés, e às vezes a gente precisa auxiliar que eles segurem os pés, a gente faz o balancinho para um lado e para o outro, a gente mantém o lateral, né? Então a gente dá outra informação de corpo, que essa informação de corpo tira um pouquinho da possibilidade da criança de alcance, de olhar para as mãos, que são todos aqueles sinais que a gente falou que são super bacanas. E só para não deixar escapar, e por exemplo, quando a gente fala da cartilha, né? Sabe o que eu faço às vezes? Eu tiro a foto do bebê na postura. E aí sim, aquela foto, né, vai com orientação e fala assim: olha, essa postura é legal, né? Essa postura que seu bebê fez dessa maneira é legal, porque daí esse resgate dessa imagem do bebê fazendo a postura é que eu acho que fica mais claro também, né? Que ele conseguiu vivenciar e sob qual distância o brinquedo estava, sob qual altura ele estava. Porque às vezes também a gente está utilizando alguma altura ou distância do brinquedo que vai também impedir que o bebê consiga aquela postura. Então, às vezes a gente fala, nossa, meu bebê está se jogando super para trás. A gente põe um brinquedo mega alto, o bebê vai tender a se jogar mais para trás. É verdade. Exato, né? O meu bebê está se jogando para frente. Aí a gente fala, que brinquedo que eu usei quando esse bebê se jogou para frente? Foi um livro. Poxa, o livro estava mega baixo, ele estava convidando o meu bebê a se jogar para frente. Então, eu vou aumentar um pouquinho a altura desse brinquedo, né? Então, eu acho que esses detalhes também vão muito em sintonia com o que a gente está falando de promover o movimento. Então, até de altura, de distância, né? E daí, a partir de uma cartilha, por exemplo, feita com fotos do próprio bebê, com os brinquedos dele, né? Acho que isso torna muito mais lúdico e muito mais próximo da família, né? Algo que a gente vai combinando ali de proporcionar ao bebê. É verdade. Isso é bem interessante quando você fala, puxando o link sobre a importância dos pés. Se a gente sabe, aí eu não sei se tu concordas com isso. Às vezes eu fico pensando, tentando linkar algumas coisinhas na minha cabeça. Bem, se a gente sabe que o desenvolvimento ele é céfalo-caudal, eu não preciso apresentar o corpo do meu bebê e fazer ele entender que ele tem começo, meio e fim. A gente esquece tanto do pé da criança, a gente se preocupa tanto de estimular a mão, esquece de estimular esse pé. Então, aí o bebê às vezes está o tempo todo de meinha e a gente esquece. Então, eu sempre acho que a gente tem que passear por esses pés, né? Ele precisa compreender que o corpinho dele termina ali, para ele até mesmo entender quando for mais lá na frente que tudo na vida, né, tem começo, meio e fim. Exato. Porque às vezes a criança, se a criança se priva sensorialmente de conhecer esse pé, quando for mais na frente, a gente vai ter a dificuldade dessa criança realmente fazer as descargas de peso necessárias e utilizar esse pé para uma ortostase ou para marcha e por aí vai. Concordas com isso? Nossa, super! E eu acho que numa aula uma vez da professora Ana Ackerman, que dá o Bobat adulto, né? E ela fala bastante das questões sensoriais, assim. Nossa, super admiro o trabalho dela. Também. E numa palestra que ela fez, ela me colocou assim algo que é tão perto da gente e que isso também faz com que a gente veja essa importância do pé. Ela fez assim, olha, quando vocês estiverem hoje deitados na cama de vocês, tentem rolar sem colocar o pé, sem encostar o pé.
E a hora que você tenta fazer isso, você perde completamente referência, né? E por muitas vezes a gente vai fazer a facilitação do bebê para rolar e a gente não apoia o pé desse bebê. Não apoia o pé, exato. Então, como se não fosse algo como se fosse algo que a gente faz. E a hora que a gente se coloca, né, fazendo o que a gente está promovendo para o bebê, a gente fala, nossa, mas o meu pé está apoiado, né? Então, quando a gente fala, olha, pegue pelo tornozelo ou pelo joelho e apoie imediatamente o pé do bebê, né? Não faça um arco muito grande, apoie imediatamente. O bebê entende, e aí ele permanece na lateral, né? Porque é essa referência do pé que existe em toda postura. Ao sentar, ao fazer uma troca postural, ao ficar de joelho, semi-ajoelhado, né? Então, aquela construção que você falou, até a gente colocar essa criança em bipedestação, tem toda uma construção que o pé tem que participar de tudo, né? Seria legal que ele participasse de tudo. Então, acho que quando a gente está fazendo, né, algum manuseio, e daí a gente tem alguma dúvida, é legal a gente vivenciar no nosso corpo. Falar assim, como que eu rolo mesmo? Né? E às vezes o rolar da gente também vai dar algumas pistas ali de como facilitar para os bebês e para as crianças. Isso é interessante, eu falo todo dia para as minhas alunas no estádio, sintam o movimento, percebam o movimento. O movimento não é só músculo. Se eu sinto, eu exploro. Se eu exploro, eu vou interagir. E sem base de suporte, queira ou não queira, a gente não é nada, o bebê precisa disso. A gente tem 10 minutinhos ainda, mas eu vou te fazer uma outra pergunta bem interessante, no sentido de que, hoje, com 2 até 3 meses, a gente percebe que o bebê ele vai ter esse movimento mais fluido, digamos. Um bebê que tem um histórico de prematuridade. Mas depois dos 3 meses, aquele movimento que era fluido e gentil começa a ficar brusco, começa a ficar preso, pesado, né? Então, é aquelas mães que, será que eu deixei de investir na fisioterapia precoce? E agora que está aparecendo os sinais, isso é verdade? A gente percebe, né, na nossa prática clínica, aquele tônus que está baixo, a partir do momento que a criança vai ganhando mais janelas de idade, ela vai vencendo mais a gravidade, esse tônus aumenta de forma desorganizada. É isso? Às vezes a gente tem esses extremos de tônus, né? Então, no início tem esse tônus que é um pouquinho mais baixo, mas se há uma alteração de tônus, né, por conta de alguma lesão encefálica e tal, mesmo aquela criança que tem uma hipotonia, a gente percebe uma movimentação que ela é sincronizada das pernas. Então, lembra aquele movimento, né, que a gente falou que seria como se fosse uma onda das pernas, né, e que passa sequencial? A gente tem o que a gente chamaria de cãibra sincronizada, né, que seria o Cramped Synchronized no GM. E aí, mesmo a criança que tem, às vezes, um tônus que é um pouquinho mais baixo, que a gente percebe que se movimenta menos do que as outras crianças, né, e o bebê ainda, até os 2 meses de vida, a gente está falando bem cedo mesmo, né, nesses 2 primeiros meses, ele ainda assim, em alguns momentos, faz um aumento desse tônus nas pernas. Então, eu acho que também é interessante, às vezes a gente fala assim, não, mas é um bebê meio molinho, e às vezes a perna fica dura. Às vezes essa perna, né, estende ao mesmo tempo de maneira sincronizada. Sempre que a gente tem um movimento que é sincronizado, então os 2 pés, as 2 pernas, é importante que a gente entenda por que está sincronizado e não está dissociado. Né? Então, esse acho que é um sinal também muito legal da gente ler. E, às vezes, aos 3 meses, essa criança está tentando já se colocar contra a gravidade com mais frequência. E aí, esse tônus aparece, às vezes, até nos braços, aparece com uma extensão exagerada do tronco, né? Porque daí ele está se colocando mais na gravidade. Então, antes até poderia estar presente, mas como ele não vencia muito a gravidade, a gente fica mais com aquela imagem de hipotonia. Agora, a gente está tendo mais essa participação e aí esse tônus parece que deu uma aumentada maior. Acho que uma das grandes formas da gente promover essa movimentação é trazendo muito para a dissociação, trazendo muito para as rotações, né, para que a gente consiga ali ativar grupos musculares que vão saber mensurar um pouquinho mais essa movimentação e não usem o seu extremo, né, de flexo-extensão. Que seria no caso os sinergismos, né? Que o bebê não consegue ter sinergia. Então, quando a gente vai para as rotações, a gente... eu falo assim... Todo mundo fala para as mães, mãe,
Não vamos forçar o bebê a rolar. Vamos fazer ele passear pelo rolar, ele experimentar as transições do rolar. Perfeito. Porque essa experimentação fragmentada dessas tarefas, dessas habilidades, o bebê vai passeando pela gravidade e incentivando os seus sinergismos. Não é isso, Davi? Perfeito, é exatamente isso. Porque daí vai fazendo sentido, né, para o bebê a construção. E não fica algo que é muito brusco, né? Que é muito Chato, estabanado. A gente coloca assim essa construção do movimento, é essa vivência que você falou. Acho que você usou uma palavra que é muito bacana, que é essa vivência, que é esse passeio, né? O passeio pelo movimento. Acho que é exatamente isso. Porque daí eu acho que a gente coloca as etapas e não algo muito brusco que a gente faz mais do que o bebê, ou que o bebê faz de não maneira intencional, mas de uma maneira aleatória, né? Eu confesso que há anos atrás, antes de eu ter essas formações que abriram a nossa visão sobre o universo do bebê, me incomodava muito pegar o bebê e ficar colocando para rolar. Rola 3 vezes, diz que, pelo amor de Deus, o bebê não é passivo. O bebê é um ser ativo. Só que aí às vezes perguntam, mas ele não chora na tua mão, a gente não tem que fazer algo forçado. A gente tem que engajar esse bebê a experimentar esse movimento. Por isso que às vezes, sabe, Daphne, eu me preocupo muito com a forma como eu falo com os pais. Para que seja uma linguagem que eles consigam compreender. Algo que seja muito além do que é técnico, que é muito... Afinal de contas, na abordagem centrada na família, nós não somos os detentores de todo o conhecimento, né, amiga? Quem conhece melhor a realidade da criança, do bebê, são os pais. Então, se a gente puder utilizar palavras mais acessíveis para que eles possam aplicar na realidade, eu acho que eles podem ler o movimento mais precocemente para poder buscar uma fisioterapia essencial e ter mais educação, não é verdade? Ai, eu adorei a palavra fisioterapia essencial. Ah, que bom! Eu acho que é isso mesmo. E até para curtir os movimentos, né? Porque senão a gente também, às vezes, vê algumas famílias muito preocupadas na sedimentação de algum marco motor e acabam não curtindo tanto essa construção, né? Então, às vezes, quando a gente aumenta o nosso olhar para essas etapas, a gente pode falar assim, poxa, mas no início, olha, eu tinha que puxar muito e agora eu dou só um toquinho no joelho e meu bebê já vai, né? Então, ele ainda não está rolando, mas já teve uma sensibilidade da família de perceber que antes tinha que fazer mais coisa e agora tem um apoio menor, né? Então, eu acho que também esse entendimento do processo traz mais momentos de celebrar essa construção. Eu acho que isso faz também muita diferença. Ah, é verdade. Isso é bem importante. E quando a gente educa os pais para essa leitura do movimento, eu acho lindas as tuas postagens quando tu falas assim, a linda biomecânica do brincar, a linda biomecânica do sentar. Na nossa leitura de movimento, a biomecânica é bem enraizada, mas a gente precisa trazer essa leitura de uma forma mais simples e divertida para o pai, para os pais serem instrumentos de engajamento e diversão dessa criança, para que ele experimente o movimento. É por isso que eu falo muito, sabe, Daphne, vamos criar memórias afetivas para esses bebês, de que o movimento é bom, de que o movimento é prazeroso, de que o movimento é divertido, de que o bebê é empoderado, o bebê pode sim. Agora, se a gente colocar ele numa única postura, ele não vai, né? E que ele não precisa chorar, né? E eu acho que uma coisa, às vezes no final do atendimento eu escuto também isso, mas ele nem chorou, será que ele fez direitinho? Aí, será que ele fez direitinho? Eu falo, não, mas não precisa chorar para fazer direitinho, pode fazer sorrindo direitinho, não tem problema não, né? Então eu acho que isso também, acho que a gente tem uma cobrança como sociedade também muito capitalista, assim, que parece que a gente precisa sofrer para evoluir, a gente precisa sofrer para desenvolver, a gente precisa sofrer em algum momento, a gente vai ter algo legal lá na frente. E não, a celebração é diária e a gente não precisa aprender só pela dor, né? A gente, infelizmente, em alguns momentos, aprende pela dor, mas que sejam mais aprendizados pelo amor. Eu acho que isso faz também muita diferença. Plenamente. Meu coração fica aquecido com as tuas palavras, porque a gente tem que entender que a questão da neurociência, tudo está muito interligado, mas não adianta a gente deixar isso e não se contaminar de que o bebê precisa de amor, de que o afeto afeta, o amor contamina, o amor faz as sinapses serem ativadas, o aprendizado é favorecido. A gente não tem que falar de algo romantizado da coisa, pelo contrário, a gente sabe que tem muita evidência para isso, né?
E a gente precisa ter mais afeto para educar esses pais, para que eles leiam o movimento mais precocemente. E agora, Daphne, vamos levantar a bandeira da fisioterapia essencial. Bora. Ai, adorei, Ri, adorei. Sempre é muito bom conversar com você. Acho que não falei que eu aprendo muito com você e acho que honra, super grata, super grata. Adorei. Eu espero que toda essa pandemia passe, que a gente possa se reencontrar e dar um abraço afetuoso, de batida de coração, assim. Que bom, Sinta-se mais uma vez abraçada por mim. Me mando todas as energias do universo para que Deus te proteja sempre. E gratidão, 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 gratidão por tudo. Amém, a todos nós, amém. E que seja sempre divertida, principalmente essa primeira apresentação do movimento, para aquilo que você sempre, né, preconiza, que seja uma memória afetiva para ser realmente efetiva, né? Então, acho que isso também faz muita diferença. Então, que a gente consiga, assim, se divertir, né? Todos que estão envolvidos naquela situação de promoção do movimento, que seja algo gentil e que seja algo realmente significativo. Ah, é verdade. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Certo. Ah, com certeza. Vou gravar e vou compartilhar. Vamos tirar uma selfie. Bora. Quer vir? Tira do teu que eu tiro aparece, daqui, ó. tá? A hora que aparece selfie, ó, as pessoas vêm. Peraí que eu vou pegar a região minha. Vamos lá. A região minha. Tá aparecendo? Vem um pouquinho mais pro outro lado, Ri. Deixa eu ver. Para você ser enquadrada aqui. Aê! Boa. Muito bom. A hora que eu falo, vamos tirar uma selfie, eles surgem aqui, ó. Automaticamente, adoro. Automaticamente. Estavam por aqui. Lindas, obrigada, Deus abençoe. Viu? Obrigada, amiga. Fica com Deus. Beijo. Uma boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.